Os dedos de Tânia tremeram quando tocaram a pele fria da paciente. Por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Não havia mais o bip incessante dos monitores, nem o cheiro de desinfetante que impregnava a UTI. Havia apenas uma imagem cristalina, duas meninas de mãos dadas em um pátio cinzento, prometendo nunca se esquecer uma da outra. A mais nova tinha os mesmos olhos verdes da mulher inconsciente à sua frente. "É impossível", sussurrou Tânia, mas seu coração disparou. 25 anos procurando, e Helena tinha aparecido assim, destruída por um acidente nas suas mãos. 3 meses antes, Tânia Rodrigues jamais imaginaria que sua vida cuidadosamente organizada desmoronaria como um castelo de cartas. Neurocirurgiã respeitada no Hospital Central, ela mantinha a rotina de sempre: acordar às 5 da manhã, revisar prontuários durante o café, levar a filha Sofia à escola e mergulhar em cirurgias complexas até o final do dia. O casamento com Miguel, empresário bem-sucedido do ramo imobiliário, parecia sólido aos olhos de todos. Eles dividiam uma casa elegante no bairro nobre da cidade, frequentavam os mesmos círculos sociais e mantinham as aparências que a sociedade esperava. Mas por trás da fachada perfeita, rachaduras invisíveis se aprofundavam dia a dia. Miguel não perdia a oportunidade de criticar a obsessão de Tânia pelo trabalho. "Você ama mais aquele hospital do que sua própria família", disparava sempre que ela precisava sair para uma emergência. O que ele não sabia, ou fingia não saber, era que o trabalho de Tânia representava muito mais que uma carreira. Era sua forma de encontrar propósito depois de uma infância marcada pela ausência. Órfã desde os 7 anos, Tânia cresceu no Instituto Santa Clara sem nunca descobrir o paradeiro de Helena, sua irmã 2 anos mais nova. Elas foram separadas quando Helena foi adotada por uma família de outro estado. E desde então, Tânia carregava um vazio que nem o sucesso profissional conseguia preencher. Naquela noite de setembro, quando o Dr. Ramírez ligou pedindo para ela cobrir seu plantão, Miguel explodiu. Era o aniversário de 15 anos de Sofia e eles tinham planos. Mas algo na voz urgente do colega fez Tânia pegar as chaves, ignorar os protestos do marido e correr para o hospital, sem imaginar que estava prestes a descobrir que o destino tinha outros planos para ela. O celular de Tânia vibrou contra a mesa de mármore da cozinha enquanto ela ajeitava as velas no bolo de chocolate que havia feito para Sofia. O número de Dr. Ramírez piscava na tela e ela hesitou antes de atender. Emergências médicas não respeitavam aniversários familiares. "Tânia, preciso muito de você hoje." A voz de Ramírez soava tensa. "Minha esposa está em trabalho de parto e temos uma situação crítica chegando. Trauma craniano severo, vítima de atropelamento. Não confio em mais ninguém para fazer essa cirurgia." Ela olhou ao redor da sala de jantar, decorada com balões cor-de-rosa. Depois para Sofia, que tentava esconder a decepção. Miguel surgia da sala com uma expressão que Tânia conhecia bem. A tempestade que antecedia o furacão. "É o aniversário da nossa filha, Tânia. Pelo amor de Deus, você não pode dizer não uma vez na vida?" Miguel segurou o pulso dela com mais força que o necessário. "Sempre o trabalho em primeiro lugar. Sempre." "Papai, deixa a mamãe ir", Sofia interveio surpreendendo ambos. "Ela salva vidas. O meu aniversário pode esperar algumas horas." O coração de Tânia se apertou. Aos 15 anos, Sofia já demonstrava uma maturidade que ela não deveria ter. "Minha linda, eu prometo que compenso isso. Vamos fazer uma festa só nossa amanhã." Miguel soltou seu pulso com um gesto brusco. "Claro, vá correndo, como sempre." Suas palavras carregavam um veneno que Tânia vinha notando com mais frequência nos últimos meses. No trajeto para o hospital, ela tentou ignorar a sensação de que algo fundamental estava mudando em sua vida. O casamento com Miguel nunca fora apaixonado, mas havia funcionado durante 15 anos. Ele oferecia estabilidade e status social. Ela trazia respeitabilidade profissional e uma aparência impecável para os negócios dele. Mas, ultimamente, as críticas dele tinham se tornado mais afiadas, mais pessoais. Como se ele estivesse procurando motivos para uma briga que ainda não tinha coragem de começar.
Dr. Ramírez a encontrou na entrada da emergência, o rosto marcado pela preocupação. A paciente chegou há 20 minutos. Mulher, aproximadamente 30 anos, sem documentos. Foi atropelada por um caminhão enquanto atravessava uma avenida movimentada. Trauma craniano grave, possível hemorragia intracraniana. Tânia vestiu o jaleco e seguiu para a sala de trauma. A adrenalina familiar correu por suas veias, afastando qualquer pensamento sobre Miguel ou aniversários perdidos. Era ali, entre a vida e a morte, que ela se sentia verdadeiramente viva. A paciente estava inconsciente, com o rosto inchado e hematomas por todo o corpo. Algo na sua expressão, mesmo inconsciente, tocou Tânia de forma estranha. Uma familiaridade que ela não conseguia explicar. "Vamos levá-la para a cirurgia imediatamente", ordenou, sem tirar os olhos do rosto da mulher. "E quero que alguém tente identificá-la. Ela tem que ter família procurando por ela." A cirurgia durou 4 horas e 15 minutos. Tânia trabalhou com a precisão que a tornara famosa no hospital, removendo coágulos e aliviando a pressão intracraniana que ameaçava a vida da paciente. Suas mãos se moviam com confiança, cada sutura colocada no lugar exato. Mas durante toda a operação, uma sensação estranha a incomodava. Era como se conhecesse aquele rosto, aquelas feições delicadas que agora estavam distorcidas pelo trauma. Cada vez que olhava para a paciente, fragmentos de memórias antigas tentavam emergir da profundidade de sua mente. "Excelente trabalho, doutora Rodrigues", comentou a enfermeira-chefe quando finalmente fecharam a incisão. "Você salvou a vida dela." "Ainda é cedo para comemorar", Tânia respondeu, retirando as luvas. "As próximas 24 horas são críticas. Qualquer mudança, me chamem imediatamente." Na UTI pós-operatória, ela se aproximou da cama onde a paciente repousava conectada a diversos aparelhos. Os cabelos louros, agora raspados parcialmente para a cirurgia, eram exatamente do tom que ela lembrava. Os lábios finos, o nariz delicado. Por que tudo aquilo lhe parecia tão familiar? Sem pensar, Tânia estendeu a mão e tocou delicadamente os dedos da paciente. O contato foi como um choque elétrico. De repente, imagens começaram a se formar em sua mente com uma nitidez assustadora. Ela viu um pátio de cimento cinzento, cercado por muros altos. 2 meninas sentadas em um banco de madeira descascado, prometendo uma à outra que nunca se esqueceriam, não importava o que acontecesse. A mais nova, de cabelos louros e olhos verdes, segurava firmemente a mão da mais velha. "Helena", sussurrou Tânia, e as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Era impossível, mas todos os detalhes se encaixavam. A idade, as feições, até uma pequena cicatriz no queixo que ela lembrava perfeitamente. "Doutora, está tudo bem?" A enfermeira a observava com preocupação. Tânia se afastou rapidamente, enxugando as lágrimas. "Sim, apenas muito cansada. Vou descansar um pouco." Mas seus olhos não conseguiam se desviar da paciente. Helena, sua irmã. Depois de 25 anos de busca infrutífera, o destino a trouxera até ela da maneira mais cruel possível. Durante o resto da madrugada, Tânia permaneceu no hospital, verificando os sinais vitais de Helena a cada 30 minutos. Ela queria ter certeza antes de fazer qualquer coisa. Precisava de mais evidências, além de uma visão que poderia ser apenas o produto de sua imaginação cansada. Mas no fundo do coração ela sabia, aquela era Helena, sua irmãzinha perdida, finalmente encontrada. O amanhecer trouxe novidades que Tânia não esperava. Ao chegar em casa para trocar de roupa e verificar Sofia, encontrou um ambiente tenso. Miguel já havia saído para o trabalho sem deixar recado, e Sofia estava silenciosa durante o café da manhã. "Mãe, o papai saiu ontem à noite", Sofia finalmente disse, mexendo o cereal sem apetite. "Logo depois que você foi para o hospital, só voltou agora de manhã." O estômago de Tânia se contraiu. Ele disse onde foi. Falou algo sobre ajudar um amigo com problema no carro, mas... Sofia hesitou. Ele estava muito arrumado para socorrer alguém na estrada, e estava com aquele perfume que ele só usa em ocasiões especiais.
Tânia se forçou a manter a expressão neutra, mas a suspeita que vinha crescendo nos últimos meses finalmente ganhou forma concreta. Miguel estava saindo durante suas ausências. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. As críticas constantes sobre seu trabalho, a insistência para que ela ficasse mais em casa, a crescente distância emocional. Sofia, você tem certeza do horário que ele saiu? Umas 10h30, mais ou menos, logo depois que você ligou dizendo que ia demorar. Tânia beijou a testa da filha e saiu para o hospital com o coração pesado. Além de processar a possível descoberta de Helena, agora precisava lidar com a confirmação de que seu casamento estava desmoronando. No hospital, as novidades sobre a paciente eram encorajadoras. Helena tinha passado a noite estável, e os exames mostravam uma recuperação neurológica promissora. Dr. Ramírez, que havia chegado cedo após o nascimento de seu filho, encontrou Tânia na UTI. Você fez um trabalho extraordinário, Tânia. A paciente tem grandes chances de recuperação completa. Ele parou ao perceber a expressão dela. Está tudo bem? Você parece abalada. É uma longa história, ela murmurou, sem desviar os olhos de Helena. Conseguiram identificá-la? Isso é o mais estranho. Não apareceu ninguém procurando por ela. Nenhum boletim de pessoa desaparecida, nenhum familiar no hospital. É como se ela não existisse oficialmente. Tânia tocou novamente a mão de Helena. E desta vez, não houve visões, apenas a certeza absoluta de que estava diante de sua irmã. Ela existe, sussurrou. Ela sempre existiu. Durante a tarde, Helena começou a mostrar sinais de consciência. Pequenos movimentos dos dedos, reações às vozes ao redor. Tânia permaneceu ao lado da cama, sussurrando palavras de encorajamento e, secretamente, compartilhando memórias de sua infância juntas. Helena, se você pode me ouvir, aperte minha mão, pediu quando ficaram sozinhas. Por um momento, nada aconteceu. Então, uma pressão quase imperceptível contra seus dedos fez o coração de Tânia disparar. Sua irmã estava voltando para ela. Helena abriu os olhos na manhã seguinte, confusa e desorientada, mas viva. Tânia estava ao seu lado quando isso aconteceu, segurando sua mão e sussurrando palavras tranquilizadoras. Onde estou? Helena conseguiu articular, a voz rouca e fraca. Você está segura, no Hospital Central. Sofreu um acidente, mas vai ficar bem. Tânia lutou para manter o tom profissional, escondendo a emoção que ameaçava transbordá-la. Helena estudou o rosto de Tânia com intensidade, como se também sentisse algo familiar. Eu conheço você. Antes que Tânia pudesse responder, uma voz masculina interrompeu do corredor. Helena, meu Deus, finalmente. Um homem alto, de aparência cuidada e ternos caros, entrou apressadamente na UTI. Seus olhos eram frios, calculistas, contrastando com a preocupação forçada em sua voz. Quem é o senhor? Tânia perguntou, interpondo-se entre ele e a cama. Carlos Mendoza. Sou o noivo da Helena. Ele estendeu documentos para ela. Estamos juntos há 2 anos. Eu estava desesperado quando ela não voltou para casa. Tânia examinou os papéis. Tudo parecia em ordem. Certidão de nascimento de Helena Santos, comprovante de endereço, até fotos do casal. Mas algo na postura de Carlos a incomodava profundamente. Como soube que ela estava aqui? Questionou. A polícia me ligou. Encontraram meu cartão na bolsa dela. Carlos se aproximou da cama com um sorriso que não chegava aos olhos. Helena, querida, você me assustou muito. Helena olhou para ele com confusão. Eu não me lembro de muita coisa, minha cabeça dói. É normal após um trauma craniano, Tânia explicou, sem conseguir se afastar. Algo sobre aquele homem a perturbava. Você se lembra do que estava fazendo antes do acidente? Eu estava procurando alguém importante. Helena olhou novamente para Tânia, e por um instante, seus olhos se iluminaram com reconhecimento. Você tem olhos iguais aos da minha irmã. O coração de Tânia parou. Carlos, no entanto, se apressou em intervir. Querida, você não tem irmã. Já conversamos sobre isso muitas vezes. Você cresceu em um orfanato, lembra? Não tinha família.
Mas eu lembro de uma menina. Helena insistiu, tocando a própria cabeça confusa. São apenas confusões devido ao trauma, Carlos disse, mas Tânia notou a tensão em sua voz. Doutora, quando ela poderá ter alta? Ainda é muito cedo para determinar isso, Tânia respondeu firmemente. Helena precisa de acompanhamento neurológico constante. Qualquer pressão prematura pode ser perigosa. Carlos assentiu, mas ela percebeu irritação em seus olhos. Durante o resto da visita, ele permaneceu grudado na cama de Helena, controlando todas as conversas e não permitindo que ela falasse sozinha com a equipe médica. Quando finalmente saiu, prometendo voltar no dia seguinte, Tânia se aproximou novamente de Helena. Helena, preciso lhe perguntar uma coisa. Você se lembra do Instituto Santa Clara? Os olhos de Helena se arregalaram. Como você sabe sobre... Ela parou, a respiração ficando rápida. Eu morei lá quando era pequena. Tinha uma irmã mais velha. Tatiana? Tânia? Tânia, sussurrou a médica, as lágrimas finalmente transbordando. Eu sou Tânia, sua irmã. Helena segurou a mão dela com força surpreendente. Eu sempre soube que você viria me encontrar, sempre. Mas enquanto elas se reencontravam após décadas de separação, nenhuma das duas percebeu que Carlos havia deixado um pequeno gravador escondido sob a cama e que os planos dele para Helena eram muito mais sinistros do que qualquer uma poderia imaginar. Carlos não retornou no dia seguinte conforme prometera, nem no subsequente. Durante 3 dias, ele simplesmente desapareceu, deixando Helena cada vez mais inquieta e Tânia profundamente desconfiada. Isso não está certo, Helena sussurrou durante uma das visitas de Tânia. Carlos nunca me deixaria sozinha tanto tempo. Ele é controlador, possessivo demais para simplesmente sumir. Tânia se aproximou da cama, verificando se estavam realmente sozinhas. Helena, preciso que você me conte tudo sobre ele. Como vocês se conheceram? Eu trabalhava como terapeuta holística, fazia leituras de tarô para pessoas influentes da cidade. Helena pausou, como se organizasse as memórias fragmentadas. Carlos apareceu há 2 anos, se dizendo empresário. Era charmoso, atencioso, mas depois que começamos a namorar, ele foi mudando. Mudando como? Controlando meu trabalho, meus clientes, meu dinheiro. Ele insistia para que eu passasse todos os meus bens para o nome dele, por segurança. Dizia que, como mulher solteira, eu era vulnerável a golpes. Helena riu amargamente. Irônico, não é? Tânia sentiu um frio na espinha. Você passou alguma coisa para o nome dele? Minha conta bancária principal. Ele disse que era para investir o dinheiro e fazer render. Mas, recentemente, eu descobri que ele estava retirando valores sem me consultar. Helena tocou a bandagem na cabeça. Na noite do acidente, eu estava indo confrontá-lo sobre isso. E onde vocês moram? Em um apartamento que era meu, mas que ele me convenceu a colocar no nome dele também. Tânia, eu estava planejando terminar tudo. Tinha até conversado com um advogado sobre como recuperar meus bens. As peças do quebra-cabeça começaram a se formar na mente de Tânia. Helena, você acha que o acidente foi realmente acidental? Antes que Helena pudesse responder, Dr. Ramírez apareceu na porta com uma expressão sombria. Tânia, preciso falar com você. Agora. No corredor, ele segurou uma pasta que fazia as mãos dele tremerem. Temos um problema. A administração recebeu uma denúncia formal contra você. Como assim? Alguém está alegando que você cometeu negligência médica durante a cirurgia da Helena. Dizem que você tomou decisões pessoais que comprometeram o protocolo, que manteve informações importantes em sigilo. Ramírez baixou a voz. Tem mais. Estão questionando sua proximidade com a paciente, sugerindo envolvimento emocional inadequado. Tânia se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Quem fez essa denúncia? Veio através de um advogado representando partes interessadas na recuperação da paciente. Ele entregou a pasta para ela. Tânia, eles têm documentos, alegações específicas. Alguém que conhece muito bem os procedimentos do hospital está por trás disso. Ela abriu a pasta e gelou. Lá estava uma cópia detalhada de cada decisão que tomara durante a cirurgia de Helena. Cada conversa que tivera com a paciente,
até mesmo registros de horários que só alguém de dentro do hospital poderia ter acesso. "Há um traidor aqui", murmurou, pensando imediatamente em Carlos e sua súbita ausência. "Pior ainda", Ramírez continuou. "Enquanto isso não for resolvido, você está afastada. Não pode mais tratar da Helena nem circular pelas áreas médicas." Quando Tânia voltou para casa naquela noite, encontrou Miguel esperando na sala, com uma expressão que misturava satisfação e falsa preocupação. "Soube sobre os problemas no hospital", ele disse sem preâmbulos. "Talvez seja um sinal de que você precisa repensar suas prioridades." A forma como ele disse aquilo, como se já soubesse de tudo antes mesmo dela contar, fez todos os alarmes dispararem na mente de Tânia. Miguel não demonstrava surpresa, não fazia perguntas, apenas uma satisfação mal disfarçada. "Como você soube?", perguntou devagar. "Notícias viajam rápido em uma cidade pequena." Ele se levantou, ajeitando o terno. "Talvez agora você entenda que sua obsessão pelo trabalho só trouxe problemas para todos nós." Naquele momento, Tânia compreendeu que a conspiração contra ela era muito mais ampla e pessoal do que imaginara. Sofia encontrou Tânia chorando silenciosamente na cozinha na manhã seguinte. A adolescente, demonstrando uma maturidade que partia o coração da mãe, se sentou ao seu lado sem fazer perguntas, apenas oferecendo sua presença. "Mãe, eu sei que algo está muito errado", ela finalmente disse. "O papai está agindo estranho, você está triste, e você nunca fica em casa durante o dia." Tânia olhou para a filha, debatendo o quanto deveria contar. Sofia merecia a verdade, mas também precisava ser protegida das tempestades que se aproximavam. "Estou enfrentando alguns problemas no trabalho, minha linda, e descobri algumas coisas sobre nossa família que mudaram tudo." "Tem a ver com aquela paciente que você operou? Helena?" Tânia se surpreendeu. "Como você sabe sobre ela?" "Ouvi o papai falando ao telefone ontem à noite. Ele estava dizendo para alguém que a situação estava controlada e que Tânia não seria mais um problema." Sofia fez uma pausa. "Mãe, eu acho que o papai está fazendo algo ruim." O sangue de Tânia gelou. Se Miguel estava envolvido na conspiração contra ela, isso significava que toda a sua vida dos últimos 15 anos havia sido uma farsa cuidadosamente construída. "Sofia, preciso que você me prometa uma coisa. Se alguma coisa acontecer comigo, se eu tiver que sair de casa por qualquer motivo, você liga para sua avó Carmen imediatamente. Não confie em ninguém mais, entendeu?" A menina assentiu, os olhos cheios de lágrimas. "Você vai ficar bem, mãe?" "Vou lutar para isso, querida. Sempre vou lutar pela nossa família." Mais tarde, Tânia encontrou uma forma de burlar o afastamento do hospital. Disfarçada com roupas civis e usando um crachá emprestado de uma amiga enfermeira, conseguiu chegar até Helena. Ela encontrou sua irmã agitada e assustada. "Tânia, graças a Deus você veio. Carlos apareceu ontem à noite com 2 homens que eu nunca vi. Eles estavam falando sobre transferir para uma clínica particular. Queriam me levar daqui." "O que você disse?" "Que só sairia com autorização médica sua. Eles ficaram furiosos, mas não puderam forçar nada na frente da equipe noturna." Helena segurou a mão de Tânia com força. "Mas eles vão voltar, e da próxima vez vão ter uma forma de me levar." Tânia pensou rapidamente. Se Carlos conseguisse transferir Helena para uma clínica particular, ela poderia desaparecer para sempre. E com Tânia afastada, não haveria ninguém no hospital para protegê-la. "Helena, eu preciso que você confie em mim completamente. Vamos ter que fazer algo arriscado." Naquela noite, com a ajuda discreta de Dr. Ramírez, que começara a desconfiar da verdadeira origem das denúncias contra Tânia, elas executaram um plano desesperado. Helena recebeu alta contra as recomendações médicas oficiais, mas com acompanhamento domiciliar secreto. Tânia a levou para casa, escondendo-a no quarto de hóspedes e contando para Sofia que tinham uma visitante especial que precisava ficar protegida. "É minha irmã", Tânia explicou para a filha. "Aquela que eu procurei a vida toda. E agora pessoas muito perigosas querem fazer mal a ela." Sofia olhou para Helena com fascínio e proteção imediata. "Ninguém vai machucar minha tia. Nem eles,
Nem o papai. A determinação na voz da adolescente lembrou Tânia de que, independentemente dos erros que havia cometido em seu casamento, ela criara uma filha corajosa e íntegra. Mas Miguel ainda não voltara para casa, e isso a preocupava mais do que qualquer ameaça direta. Quando o inimigo se esconde, é porque está planejando o ataque final. Miguel retornou na madrugada, encontrando Tânia acordada na sala, esperando. Ele não demonstrou surpresa ao vê-la, apenas uma irritação fria que ela nunca havia visto antes. "Onde você esteve?" perguntou diretamente, "resolvendo os problemas que você criou." Ele se serviu de um uísque, ignorando o fato de serem quase 3 da manhã. "Tânia, você ultrapassou todos os limites desta vez." "Que limites?" Miguel se virou para ela com um sorriso que gelou seu sangue. "Você realmente achou que poderia esconder uma paciente do hospital na minha casa? Que eu não descobriria?" O estômago de Tânia despencou. Se Miguel sabia sobre Helena, isso significava que ele estava monitorando cada movimento dela. "Como você sabe disso?" "Porque eu sei de tudo, querida esposa. Seu pequeno herói, Dr. Ramírez, não é tão discreto quanto imagina. E sua irmã perdida é muito mais valiosa do que você suspeita." Helena surgiu na escada naquele momento, pálida, mas determinada. "Eu ouvi tudo. Tânia, ele está trabalhando com Carlos." Miguel aplaudiu lentamente. "Finalmente, as duas estão juntas. Isso vai facilitar muito as coisas." "Que coisas?" Tânia perguntou, embora já temesse a resposta. "Helena tem uma herança significativa de clientes anteriores. Pessoas muito ricas que confiaram nela e a incluíram em testamentos. Mais de 2 milhões de reais que ela nem imagina que possui." Miguel se aproximou, o uísque fazendo sua voz ficar mais arrastada. "Carlos me procurou há 6 meses, precisando de alguém que conhecesse o sistema legal. O plano era simples: casar com Helena, eliminar possíveis herdeiros ou pessoas que pudessem questionar o acesso ao dinheiro dela e dividir os lucros. E eu era uma dessas pessoas que precisavam ser eliminadas?" Tânia sussurrou. "Não inicialmente. Mas quando você apareceu no hospital e Helena começou a se lembrar de ter uma irmã, você se tornou um problema." Miguel terminou o uísque em um gole. O acidente de Helena não deveria ter falhado. Ela deveria ter morrido. Eu herdaria tudo como único parente conhecido, através de documentos forjados, e nossa vida continuaria normal. Helena cambaleou, apoiando-se no corrimão. Vocês tentaram me matar?" "Carlos contratou profissionais. O caminhão estava esperando por você naquela avenida." Miguel se dirigiu para a porta. "Mas agora que sabemos onde vocês estão, podemos terminar o trabalho adequadamente." "Para onde você está indo?" Tânia perguntou, bloqueando seu caminho. "Buscar Carlos e nossa equipe. Vocês têm até o amanhecer para escrever cartas de despedida." Ele a afastou delicadamente. "Sabe, Tânia, eu realmente achei que duraria mais tempo fingindo que a amava. Mas você se tornou muito inconveniente." Quando a porta se fechou atrás dele, Tânia e Helena ficaram abraçadas no meio da sala, sabendo que tinham poucas horas antes que o cerco final se fechasse sobre elas. Sofia apareceu no topo da escada, o celular na mão. "Mãe, eu gravei tudo, e já mandei a gravação para a vovó Carmen e para a polícia." Pela primeira vez em dias, Tânia sorriu. Sua filha havia herdado muito mais do que imaginara. A madrugada trouxe movimento na casa dos Rodrigues. Tânia, Helena e Sofia trabalharam rapidamente, seguindo um plano que cristalizou na mente de Tânia após a confissão de Miguel. "Helena, você se lembra de algum documento importante que Carlos pode ter forçado você a assinar?" Perguntou enquanto revirava o escritório de Miguel. "Vários. Procurações, transferências bancárias." "Espera." Helena parou, levando a mão à cabeça. "Há uma semana ele me fez assinar algo dizendo que era um contrato pré-nupcial. Mas agora eu acho que era outra coisa." Tânia encontrou o que procurava. Uma pasta oculta atrás dos livros de Miguel, contendo documentos que confirmavam suas piores suspeitas. Contratos falsos, certidões forjadas e uma lista de clientes que incluía pelo menos 6 mulheres ricas que haviam morrido em acidentes nos últimos 3 anos. Meu Deus,
sussurrou Helena, lendo por cima do ombro de Tânia. Eles mataram outras pessoas, e você seria a próxima. Tânia fotografou todos os documentos com o celular. Mas agora temos evidências. Sofia, que estava vigiando a janela, sussurrou urgentemente. Tem um carro parado na esquina há 15 minutos. 2 homens dentro. Elas estavam sendo vigiadas. Miguel estava esperando o momento certo para voltar com reforços. Mas a presença dos capangas antecipou seus planos. Saímos pelos fundos, Tânia decidiu. Vamos para a casa da Carmen. Ela está esperando. Mas quando abriram a porta de trás, encontraram Carlos e outro homem bloqueando o caminho. Carlos sorriu com uma calma que era muito mais aterrorizante que qualquer ameaça gritada. Helena, querida, você está causando muitos problemas desnecessários. Não vou com você, Helena disse, surpreendendo a todos com a firmeza em sua voz. Claro que vai, assim como sua irmã e sua sobrinha. Carlos sinalizou para o comparsa. Miguel tinha razão. É mais fácil resolver tudo de uma vez. Foi então que sirenes começaram a ecoar na distância, ficando mais altas a cada segundo. Carlos franziu a testa, claramente não esperando por aquilo. Polícia, Sofia gritou da janela. A vovó Carmen chamou os reforços. O que aconteceu a seguir foi um turbilhão de confusão. Carlos tentou agarrar Helena, Tânia se jogou entre eles e Sofia começou a gritar ao telefone, coordenando a localização exata da casa para as sirenes que se aproximavam. O comparsa de Carlos sacou uma arma, mas Helena, movida por uma força que vinha de anos de raiva contida, pegou um vaso pesado da mesa e o acertou na cabeça. O homem desabou inconsciente. Carlos, percebendo que a situação havia fugido completamente do controle, tentou fugir pelos fundos do quintal. Mas a vizinhança já estava acordada com o barulho, e ele se viu cercado por sirenes vindas de todas as direções. Quando a polícia finalmente entrou na casa, encontrou 3 mulheres abraçadas na sala, rodeadas de evidências que incriminariam não apenas Carlos e Miguel, mas toda uma rede de assassinatos e fraudes que operava há anos. O detetive responsável pelo caso olhou para a pasta de documentos que Tânia havia encontrado e assoviou baixo. Senhoras, vocês acabaram de desmantelar uma das maiores quadrilhas de assassinatos por herança que já vimos. Mas a luta ainda não havia terminado. Miguel estava solto em algum lugar da cidade, e homens como ele não desistem facilmente de 2 milhões de reais. Miguel foi encontrado 3 dias depois, tentando cruzar a fronteira com uma identidade falsa e uma mala cheia de dinheiro. Sua prisão foi transmitida ao vivo na televisão local, e Tânia assistiu com uma mistura de alívio e tristeza pela vida que havia desperdiçado ao lado de um homem que nunca a amara de verdade. Doutor, Ramírez apareceu em sua casa naquela tarde com uma notícia que a fez sorrir pela primeira vez em semanas. A administração do hospital retirou todas as acusações contra você. Na verdade, eles querem oferecê-la uma promoção para chefe do departamento de neurocirurgia. E o que aconteceu com quem fez as denúncias falsas? Dr. Mendes confessou tudo. Miguel o estava chantageando por causa de uma cirurgia mal-sucedida que ele tentou encobrir no ano passado. Ramírez balançou a cabeça. Aparentemente, seu ex-marido tinha arquivos comprometedores sobre metade dos profissionais da cidade. Helena, que estava se recuperando rapidamente com cuidados adequados e liberdade do estresse que Carlos causava, juntou-se à conversa. Falando em confissões, a polícia me mostrou os documentos que Carlos me fez assinar. Ele havia transferido quase todo o meu patrimônio para uma conta conjunta que só ele podia acessar. Mas vocês vão conseguir recuperar tudo? Sofia perguntou. Nos últimos dias, ela havia se tornado a protetora oficial de sua recém-descoberta tia. Mais do que isso, Helena sorriu. Descobrimos que Carlos estava usando meu dinheiro para financiar os assassinatos. Tudo será confiscado como evidência, mas depois retornado para mim com juros compensatórios. E o tribunal decidiu que as famílias das outras vítimas vão receber indenizações dos bens de toda a quadrilha. Tânia se sentou entre sua irmã e sua filha, finalmente permitindo-se respirar. Ainda não acredito que tudo acabou. Quase tudo, Helena corrigiu. Ainda precisamos descobrir exatamente o que aconteceu com nossos pais,
Os documentos que você encontrou no escritório de Miguel tinham informações sobre o orfanato. Na semana seguinte, elas visitaram juntas o Instituto Santa Clara, agora modernizado, mas ainda funcionando. A diretora atual, uma senhora gentil chamada Irmã Beatriz, as recebeu com curiosidade e compaixão. Vocês foram separadas muito jovens, ela explicou consultando arquivos antigos. Seus pais morreram em um acidente de carro quando Tânia tinha 7 anos e Helena 5. Não havia parentes conhecidos, então vocês entraram no sistema de adoção. Por que fomos separadas? Helena perguntou. A família que queria adotar Helena só podia receber uma criança. Tânia ficou aqui esperando por outra oportunidade que nunca veio. Irmã Beatriz tocou o braço de Tânia suavemente. Mas você sempre foi uma criança especial, determinada, inteligente. As freiras comentavam que você seria alguém importante quando crescesse. Saindo do orfanato, as duas irmãs caminharam em silêncio até o carro. Finalmente, Helena falou. Eu sempre senti que estava procurando algo. Mesmo quando não me lembrava conscientemente de você, meu coração sabia que estava incompleto. E agora? Tânia perguntou. Agora estamos completas. 6 meses depois, a vida havia encontrado um novo equilíbrio. Tânia assumiu oficialmente a chefia do departamento de neurocirurgia, tornando-se a médica mais jovem a ocupar essa posição no Hospital Central. Sua primeira decisão foi implementar protocolos mais rigorosos para proteger pacientes vulneráveis. Helena, com seus bens recuperados e sua liberdade restaurada, decidiu usar sua experiência para ajudar outras mulheres que haviam sido vítimas de relacionamentos abusivos. Ela abriu um centro de apoio e, surpreendentemente, descobriu que sua intuição natural a tornava uma conselheira excepcional. É irônico, ela disse para Tânia durante um jantar em família. Carlos tentou me destruir, mas acabou me levando exatamente onde eu precisava estar. Sofia floresceu com a presença da tia. As duas desenvolveram uma relação especial e Helena se tornou a confidente que a adolescente precisava durante os momentos difíceis do divórcio conturbado dos pais. Tia Helena, você acha que a mamãe vai namorar de novo? Sofia perguntou uma noite enquanto assistiam a um filme. Quando ela estiver pronta, Helena respondeu. Sua mãe é uma mulher incrível, Sofia. Ela merece alguém que a valorize completamente. Tânia, ouvindo da cozinha, sorriu. Pela primeira vez em anos, ela não sentia pressa para encontrar alguém novo. Estava aprendendo a se redescobrir, a valorizar sua própria companhia e a construir uma vida baseada em relacionamentos genuínos. O julgamento de Miguel e Carlos foi um evento midiático que chocou a cidade. As evidências eram tão esmagadoras que ambos aceitaram acordos de delação premiada para evitar a pena máxima. Miguel foi condenado a 15 anos de prisão por conspiração, fraude e tentativa de homicídio. Carlos recebeu 25 anos por assassinato e formação de quadrilha. Dr. Mendes, que havia forjado os documentos contra Tânia, perdeu sua licença médica e foi condenado a 5 anos de prisão. Durante o julgamento, ele se desculpou publicamente com Tânia, mas ela não conseguiu sentir nada além de pena por um homem que havia destruído sua própria carreira por covardia. Perdoar não significa esquecer, ela disse para Helena depois do julgamento. Significa escolher não deixar que a raiva dos outros envene nossa felicidade. A casa de Tânia foi vendida. Ela não conseguia mais viver em um lugar com tantas memórias dolorosas. Ela, Sofia e Helena compraram uma casa nova juntas, com jardim amplo e espaço para que cada uma tivesse sua privacidade e independência. Esta é nossa casa, Sofia disse no dia da mudança, colocando a primeira caixa na sala. Nossa família verdadeira. Tânia olhou ao redor do espaço vazio, que logo se encheria de risos, conversas e memórias felizes. Pela primeira vez na vida, ela tinha certeza de que estava exatamente onde pertencia. Um ano após os eventos que mudaram suas vidas, Tânia foi convidada para dar uma palestra na Faculdade de Medicina sobre ética profissional e a importância de confiar nos próprios instintos. A plateia estava lotada, incluindo estudantes, médicos experientes e jornalistas interessados na história, que havia se tornado lendária na cidade. Muitas vezes nosso instinto nos diz quando algo está errado,
Mesmo quando não conseguimos explicar logicamente, ela disse, olhando para as centenas de rostos atentos. No meu caso, uma simples conexão física com uma paciente desconhecida mudou não apenas minha vida, mas salvou 2 vidas e expôs uma rede criminosa que operava há anos. Helena estava na primeira fila, sorrindo orgulhosa. Ao lado dela, Sofia anotava tudo em um caderno. Ela havia decidido que queria estudar medicina e seguir os passos da mãe. A pergunta que mais me fazem é se eu acredito que foi destino ou coincidência, Tânia continuou. Minha resposta é sempre a mesma. Não importa. O que importa é que quando o universo nos oferece uma oportunidade de fazer a coisa certa, de proteger quem precisa, de lutar contra a injustiça, precisamos ter coragem de agir. Após a palestra, um jovem estudante se aproximou. Dr. Rodrigues, o que a senhora diria para alguém que está enfrentando uma situação similar? Quando você sabe que algo está errado, mas não tem provas? Tânia pensou cuidadosamente antes de responder. Documente tudo. Confie em pessoas íntegras. E nunca se curve à pressão de quem tem poder sobre você, se esse poder está sendo usado para fazer o mal. Ela pausou. E lembre-se, a verdade sempre encontra uma forma de emergir. Nossa responsabilidade é estar do lado certo quando isso acontecer. Naquela noite, as 3 mulheres jantaram em seu restaurante favorito para comemorar o sucesso da palestra. Helena levantou a taça de vinho. Um brinde às mulheres que se recusam a ser silenciadas. Às famílias que escolhemos, Sofia adicionou, erguendo seu refrigerante. E às segundas chances que o destino nos oferece, Tânia concluiu. Quando voltaram para casa, encontraram uma surpresa esperando na varanda. Dr. Ramírez com um buquê de flores e um sorriso tímido. Espero que não seja inapropriado, ele disse claramente nervoso. Mas depois de ouvir sua palestra hoje, percebi que a vida é muito curta para não dizer às pessoas especiais o quanto elas significam para nós. Sofia e Helena trocaram olhares cúmplices e rapidamente lembraram de que tinham coisas importantes para fazer dentro de casa, deixando Tânia e Ramírez sozinhos na varanda. Sabe, Tânia disse, aceitando as flores, você está certo sobre a vida ser curta e sobre pessoas especiais merecerem saber o quanto significam. Foi um começo, não uma explosão de paixão ou um final de conto de fadas, mas algo real, construído sobre respeito mútuo, experiências compartilhadas e a compreensão de que os melhores relacionamentos crescem da amizade e admiração genuína. Dentro da casa, Helena e Sofia espiavam pela janela como 2 conspiradoras. Acho que nossa missão aqui está completa, Helena sussurrou. Por enquanto, Sofia riu. Mas ainda temos que ensinar o Dr. Ramírez a fazer o bolo de chocolate da mamãe do jeito que ela gosta. As 2 explodiram em risos, e Tânia, ouvindo da varanda, soube que sua vida estava finalmente definitivamente completa. 2 anos depois, Tânia Rodrigues Ramírez, ela manteve o próprio sobrenome profissionalmente, mas adotou o hífen por escolha pessoal, estava em pé na varanda de sua casa, observando Sofia brincar no jardim com Ana, a filha de 1 ano que ela e Ramírez haviam adotado juntos. Helena havia se casado com um advogado gentil que conheceu durante um dos julgamentos relacionados ao caso. Eles se mudaram para uma casa a apenas 3 quarteirões de distância, garantindo que as irmãs permanecessem próximas. O Centro de Apoio para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, que Helena fundou, havia ajudado mais de 200 mulheres nos últimos 2 anos. Tânia frequentemente voluntariava lá, oferecendo atendimento médico gratuito. Miguel cumpria sua pena em uma penitenciária estadual. Sofia o visitava ocasionalmente, uma decisão madura que Tânia respeitava, mesmo não compreendendo completamente. Ele ainda é meu pai, Sofia explicava, mas agora eu sei quem ele realmente é, e isso me protege. Carlos havia tentado apelar de sua sentença 2 vezes, sem sucesso. A última notícia que tiveram dele foi que estava trabalhando na biblioteca da prisão, ajudando outros detentos com recursos legais. Helena não sentia raiva dele mais, apenas uma tristeza profunda por todas as vidas que ele havia destruído, incluindo a própria.
Naquela tarde específica, enquanto observava sua família escolhida brincando no jardim, Tânia refletiu sobre como uma única decisão, aceitar aquele plantão de última hora, havia mudado absolutamente tudo em sua vida. Se alguém lhe dissesse 5 anos atrás que ela seria uma mãe solteira, depois divorciada, depois casada novamente com um colega, criando 2 filhas e morando com a irmã que encontrara por acaso, ela teria rido da impossibilidade estatística de tudo aquilo. Mas a vida, ela aprendera, não segue estatísticas. Segue corações corajosos, decisões difíceis e a crença inabalável de que as pessoas boas merecem finais felizes. Ramires se juntou a ela na varanda, passando o braço ao redor de sua cintura. No que está pensando? Em como somos sortudos, ela respondeu apoiando a cabeça em seu ombro. E em como a justiça, às vezes, realmente prevalece. Ele beijou o topo de sua cabeça. E em como as melhores histórias começam quando pensamos que nossas vidas já estão definidas. Do jardim, Sofia gritou: "Mãe, tia Helena está aqui!" E assim, como em todas as noites dos últimos 2 anos, as 2 irmãs se reuniram com suas famílias para jantar, conversar e agradecer pela segunda chance que o destino lhes havia oferecido. A conexão inesperada que havia começado com um simples toque havia se transformado em uma rede de amor, proteção e justiça que protegia não apenas elas, mas todas as pessoas que tiveram a sorte de entrar em suas vidas. E Tânia finalmente entendeu que às vezes, quando tudo parece perdido, o universo está apenas reorganizando as peças para nos dar exatamente o que sempre precisamos. Gostou da história de hoje? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar também. E não se esqueça de deixar o like e seguir o canal.